Oi, gente, tudo bem? Estou de volta para darmos continuidade na leitura da Bíblia. Mas antes vamos orar, vamos abaixar as nossas cabeças e vamos orar, pedir ao Senhor que nos proteja. E vamos orar também pelo nosso país, pelo nosso Brasil, que está passando por uma bagunça, na verdade, né? É uma confusão que está mexendo com a cabeça de todo mundo. Então vamos pedir ao Senhor, que só o Senhor pode nos trazer a paz e nos dar entendimento, para que as coisas sejam caminhadas da forma que o Senhor quer e não nós queremos, porque nós não sabemos de nada, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Vamos pedir ao Senhor que nos proteja, proteja cada um dos brasileiros, perdoe todos os nossos pecados e nos ajude, Senhor. Nos ajude. Precisamos da tua ajuda, Senhor, para que seja feito tudo o que o Senhor queira que seja feito e não nós, o que nós queremos, porque não sabemos, Senhor. Vamos orar ao Pai Nosso, que é a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos de todo o mal. Amém. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, entregamos as orações a Ti, Pai. E te pedimos que o Senhor nos ajude, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado por mais este dia. Obrigado pelo nosso alimento, pela nossa salvação em Cristo Jesus. E peço, Senhor, que abençoe a todos nós, Pai. E cuide de nós, que precisamos muito de Ti, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, gente, vamos começar aqui a leitura. Hoje nós vamos ler os capítulos 10, 11 e 12 de Números, né? Vamos dar continuidade ao livro, tá bom? Então vamos lá, antes tem aqui uma explicação, as trombetas de prata. A ordem de Deus para que Moisés fizesse 2 trombetas de prata foi uma das últimas providências a serem tomadas antes do começo da marcha, rumo à terra prometida. O livro de Números conta o que aconteceu com os israelitas até eles chegarem ao território de Moabe, no lado leste do rio Jordão. Durante a caminhada, o povo, alegre e obediente, se tornou um povo irado e rebelde. Então vamos começar a leitura. O Senhor Deus disse a Moisés o seguinte: faça 2 trombetas de prata batida. Com elas você chamará o povo para se reunir e dará o sinal de partida do acampamento. Quando forem tocadas as 2 trombetas, todo o povo se reunirá com você na entrada da tenda sagrada. Quando o Senhor Jesus vier para nos buscar, né? Se estivermos vivos ainda aqui, ou não, né? Porque primeiro o Senhor vai pedir para que os que já morreram em Cristo Jesus ressuscitem. Então eu acho que eles também vão ouvir as trombetas do Senhor, né? E os que estiverem vivos vão ouvir as trombetas também, né? O Senhor vai tocar as trombetas e só vai ouvir os que são de Jesus Cristo mesmo, né? Os que não aceitaram o Senhor Jesus como seu único, suficiente Salvador, esses não vão ouvir a voz do Senhor, esses não vão ouvir a trombeta tocar, né? Então vamos continuar. Porém, quando uma só for tocada, apenas os chefes dos grupos de família se reunirão com você.
Quando tocarem sons curtos e fortes, as tribos acampadas a leste deverão começar a sair quando tocarem pela segunda vez. Som curtos e fortes. As tribos que estão ao sul começarão a sair. O sinal para a partida serão toques curtos e fortes, mas para reunir o povo deverão ser dados toques longos. Olha que coisa linda, né? Os encarregados de tocar as trombetas serão os sacerdotes que são descendentes de Arão. A seguinte lei será obedecida para sempre pelos israelitas. Quando vocês estiverem em guerra no seu próprio país, defendendo-se de um inimigo que os atacou, toquem o sinal para a batalha com essas trombetas. Eu, o Senhor, o Deus de vocês, os ajudarei. Amém, Senhor. E os livrarei dos seus inimigos. Também nas ocasiões de alegria, isto é, nas festas da lua nova e nas outras festas religiosas, vocês deverão tocar as trombetas quando apresentarem os sacrifícios que serão completamente queimados e as ofertas de paz. Então eu os ajudarei. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Tem uma outra explicação. Os israelitas, eles partem do Sinai. Os israelitas que tinham ficado no deserto do Sinai durante quase um ano começam a caminhar rumo à Terra Prometida. Os vários grupos marcham na ordem que Deus tinha estabelecido. No segundo ano, depois que o povo saiu do Egito, no dia 20 do segundo mês, a nuvem se levantou de cima da tenda sagrada. Vocês lembram que quando a nuvem se movia, o povo também tinha que se mover, tinha que ir atrás da nuvem, né? Tinha que desmontar, né, suas barracas e seguir a nuvem, ou seguir a coluna de fogo, que seria de noite, né? Que era para iluminar e para esquentar o povo, né? Que a noite no deserto era fria e durante o dia era muito quente, tá? Nesse dia, os israelitas começaram a caminhar, partindo assim do deserto do Sinai, e a nuvem parou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez, eles começaram a caminhar conforme a ordem que o Senhor tinha dado a Moisés. Primeiro saíram os que eram da bandeira da tribo de Judá, grupo por grupo, caminhando por Naasson, filho de Aminadab, Netanael, filho de Zuar, comandava a tribo de Issacar. Você vê que até para sair o povo, para caminhar, tinha que ser organizado, né? O Senhor organizava tudo, né? Vê que maravilha? Eliabe, filho de Elon, comandava a tribo de Zebulon. Então a tenda foi desarmada e os levitas dos grupos de famílias de Gerson e de Merari partiram levando a tenda. Depois saíram aqueles que eram da bandeira levada pela tribo de Ruben, grupo por grupo, comandado por Elissur, filho de Sedeur, Selumiel, filho de Zurizadai, comandava a tribo de Simeão, e Eliasaf, filho de Deuel, comandava a tribo de Gade. Em seguida saíram os levitas do grupo de famílias de Coate, carregando os objetos sagrados. E quando chegaram
ao outro acampamento, a tenda já estava armada. Então saíram aqueles que eram da bandeira da tribo de Efraim, grupo por grupo, comandados por Elisama, filho de Amiúde, Gamaliel, filho de Pedassur, comandava a tribo de Manassés. Abidã, filho de Gedeone, comandava a tribo de Benjamim. Depois, atrás de todas as outras tribos, saíram aqueles que eram da bandeira da tribo de Dan, grupo por grupo, comandados por Aiezer, filho de Amizadai. Pagiel, filho de Ocrã, comandava a tribo de Aser. E Airã, filho de Enã, comandava a tribo de Naphtali. Os israelitas começaram a caminhar nesta ordem, grupo por grupo. Você vê que é bem organizado, né? Muito bonito. Agora Moisés convida Orababe a acompanhá-los. Moisés disse ao seu cunhado Orababe, filho de Jetro, o medianita: nós estamos saindo para o lugar que o Senhor disse que nos daria. Ele prometeu que faria do povo de Israel uma nação rica. Portanto, venha com a gente e repartiremos com você as coisas boas que conseguirmos. Orabe respondeu: não, eu vou voltar para minha terra e para a minha família. Por favor, não faça isso, disse Moisés. Você conhece o deserto e sabe onde podemos acampar. Você poderia ser o nosso guia. Se você vier com a gente, nós repartiremos com você todas as bênçãos que o Senhor nos der. Deus dirige o povo. E assim os israelitas partiram do Sinai, o monte de Deus, o Senhor, e caminharam durante 3 dias. A arca da aliança do Senhor ia sempre na frente deles, a fim de marcar o lugar de acampar. Quando partiram, a nuvem do Senhor ficava por cima deles durante o dia. Sempre que a arca partia, Moisés dizia assim: ó Senhor Deus, levanta-te e espalha os teus inimigos, e que fujam da tua frente os que te odeiam. E sempre que a arca parava, Moisés dizia assim: ó Senhor Deus, volta para ficar com os milhares de famílias do povo de Israel. Aqui nós terminamos o capítulo 10 de Números. Agora nós vamos para o capítulo 11. Vou ler aqui uma pequena explicação antes, tá? O povo reclama em Taberá. Aqui no livro de Números conta como o povo de Israel várias vezes reclamou contra Moisés e contra Deus. Foi a primeira vez. Esta foi a primeira vez. Deus mandou um fogo que queimou parte do acampamento, mas nem por isso o povo parou de se queixar. É incrível, né? Com tantas bênçãos que o Senhor fez, eles viram e reclamavam. Por isso temos que ficar atentos, né? Hoje nós temos as nossas casas, né, para morarmos. E ainda assim reclamamos, né? Temos nossos filhos, temos comida na nossa mesa, graças ao Senhor, e ainda reclamamos, né? Não podemos reclamar, só temos que agradecer muito ao nosso Deus único, nosso Deus maravilhoso. Então vamos começar a leitura no 11. Por estarem passando por muitas dificuldades, os israelitas começaram a se queixar a Deus, o Senhor.
Quando o Senhor ouviu as suas reclamações, ficou irado e fez cair fogo em cima deles. O fogo queimou no meio deles e destruiu uma ponta do acampamento. Então o povo gritou, pedindo socorro a Moisés. Moisés orou ao Senhor e o fogo se apagou. Aí puseram naquele lugar o nome de Taberá, porque ali o fogo do Senhor havia queimado no meio deles. Moisés escolhe 70 ajudantes para ajudar Moisés a lidar com o povo, né? É um povo chorão e rebelde. Deus pediu que Moisés escolhesse 70 líderes. Havia estrangeiros viajando com os israelitas. Eles estavam com muita vontade de comer carne e até mesmo os israelitas começaram a reclamar, dizendo: "Ah, se tivéssemos um pouco de carne para comer! No Egito comíamos quanto peixes queríamos e era de graça. E que saudade dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos! Mas agora acabaram-se as nossas forças. Não há mais nada para comer e a única coisa que vemos é esse maná." Olha, gente, que mal agradecidos, né? O Senhor dava o pão para eles, né? O maná que caía do céu. E eles reclamavam, dizendo que lá no Egito eles tinham tanta coisa, sendo que não tinha nada. Eles eram simplesmente escravos, né? E eles chegavam a apanhar para trabalhar. Era isso que eles viviam lá no sofrimento. Deus foi lá, tirou e eles ainda reclamam, né? Que triste, né? O maná era parecido com pequenas sementes brancas, meio amareladas. Ele caía durante a noite com o orvalho. No dia seguinte de manhã, o povo ia apanhá-lo em volta do acampamento. Eles o moíam em moinho ou socavam em pilões, cozinhavam numa panela e faziam pães achatados que tinham gosto de pão assado com azeite. Então Moisés ouviu o choro do povo. Cada família chorava na entrada da sua barraca. O Senhor ficou muito irado, e Moisés também ficou aborrecido e disse a Deus, o Senhor: "Por que me tens tratado tão mal? Por que estás aborrecido comigo? Por que me deste um trabalho tão pesado de dirigir todo este povo? Eu não fiz este povo, nem dei à luz esta gente. Por que me pedes que faça com uma babá e os carregue no colo como criancinhas, para a terra que juraste dar aos seus antepassados? Onde poderia eu conseguir carne para dar a todo este povo? Eles vêm chorar perto de mim e dizem que querem comer carne. Eu sozinho não posso cuidar de todo este povo. Isto é demais para mim. Se vais me tratar deste jeito..." Moisés falando com o Senhor, né? É difícil, né? Lidar com o povo assim. Se vai me tratar desse jeito, tem pena de mim e mata-me. Se gosta de mim, não deixes que eu continue sofrendo deste jeito. O Senhor Deus respondeu a Moisés: "Reúna para mim 70 homens, e você sabe que são líderes, entre os mais respeitados do povo de Israel. Leve-os até a tenda sagrada
e fique ali com eles. Então eu descerei e falarei com você. Ali tirarei uma parte do espírito que lhe dei. Aqui, gente, ó, até o Senhor Jesus vir, ninguém tinha o Espírito Santo, né? O Espírito Santo aqui, o Senhor deu para Moisés, né? Para quem ele queria, era uma única pessoa e essa pessoa falava com Deus e passava todas as ordens para o povo. Então, depois que o Senhor Jesus veio, é que ele deu o Espírito Santo para quem o aceita, né? Não é para todos. Todos são criatura de Deus. Mas aquele que recebe o Senhor como único, suficiente Salvador e segue-o verdadeiramente, arrepende-se de todos os seus pecados, então, e faz a vontade do Senhor, esse recebe o Espírito Santo. Na hora que aceita o Senhor, ele recebe. É bonito, né? Então, eu tirarei uma parte do Espírito que lhe dei e darei a eles, para que o ajudem no pesado trabalho de cuidar do povo. Assim, você não precisará fazer isso sozinho. Agora diga ao povo o seguinte: purifiquem-se para amanhã. Vocês vão comer carne. Purifique-se para amanhã. Vocês vão comer carne. O Senhor ouviu vocês chorando e dizendo que queriam carne e que passavam bem no Egito. Por isso o Senhor lhes dará carne e vocês a comerão. E não comerão só um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem 20, mas durante um mês inteiro, até que saia pelos seus narizes. Olha! E vocês ficarem com nojo, pois vocês rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês, e se queixaram, dizendo que nunca deveria ter saído do Egito. Olha, é a mesma coisa hoje, né? Muita gente não quer sair, não quer largar do pecado, né? Não aceita o Senhor Jesus, fala que crê em Deus, que crê no Senhor Jesus, mas não o segue. Não adianta falar, né? Porque daí o que acontece? Continua no erro, continua no pecado. É o que eles estavam querendo fazer aqui. Queriam voltar para o pecado de novo. Estavam acostumados lá com o pecado, eles queriam todos voltar para lá. Todos entre aspas, né? Não eram todos, né? Como hoje, nos dias de hoje, também tem muitos que aceitaram e seguem verdadeiramente o Senhor Jesus. Mas tem muitos que não. Tem pastores que falam que seguem o Senhor, mas não seguem, não faz a vontade de Deus. Tem pessoas de todo tipo, né? O que nós temos que fazer é respeitar a vontade do Senhor, não a vontade de homens. Vamos ler, entender as Escrituras, porque o Senhor dá para nós o entendimento. Assim como nós recebemos o Espírito Santo, é Ele que nos ajuda, é o Espírito Santo que nos ensina, né? Que nos capacita, que nos ajuda. Então é triste, né? Mas queriam ficar no pecado, né? Para não ter que obedecer a Deus. Moisés disse: estou levando 600.000 homens e tu dizes que vai dar a essa gente carne para comer o mês inteiro? Mas não é possível. Até Moisés, você que não viu tudo que o Senhor fez, né? Oh, meu Deus, quanta incredulidade. Onde haveria tantas ovelhas e vacas para matar a fim de que todos ficassem satisfeitos? Será que todos os peixes do mar juntos poderiam alimentar essa gente? Porém, o Senhor Deus respondeu a Moisés: será que eu tenho tão pouco poder? Olha, coisa linda, né? O Senhor é dono de tudo, né? Agora mesmo você verá se o que eu disse vai acontecer ou não. Maravilha, aleluia, Senhor. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito.
ele reuniu 70 líderes do povo e os pôs ao redor da tenda. Aí o Senhor desceu na nuvem e falou com ele. Deus tirou uma parte do Espírito que tinha dado a Moisés e deu aos 70 líderes. Quando o Espírito veio sobre eles, eles começaram a falar alto como profetas. Porém, isso durou pouco. Isso durou pouco tempo. Dois dos 70 líderes ficaram no acampamento e não foram até a terra sagrada. Um se chamava Eldade e o outro Medade. O Espírito veio sobre eles e eles também começaram a falar alto como profeta. Então, um rapaz foi correndo contar que Eldade e Medade estavam profetizando no acampamento. Aí Josué, filho de Num, que desde a sua mocidade era auxiliar de Moisés, foi logo dizendo: Moisés, meu chefe, não deixe que eles façam isso. Moisés respondeu: por que você está preocupado com os meus direitos? Quando é que deveria estar? Quando eu é que deveria estar? Eu gostaria que o Senhor desse o seu espírito a todo o seu povo e fizesse com que todos fossem profetas. Depois Moisés e os 70 líderes do povo de Israel voltaram para o acampamento. Aqui Deus manda as codornas, né? Deus mandou codornas, que é uma pequena explicação, tá? Deus mandou codornas e o povo comeu à vontade, mas Deus ficou irado com eles e mandou uma epidemia que matou muita gente. Quando a gente pede uma coisa, quer e quer porque quer, para nossa vontade própria, você pode até mandar aquilo que você pediu. Mas se não for a vontade de Deus, aquilo vai ter consequências terríveis, né? Então nós temos que tomar muito cuidado, não temos que pedir aquilo que nós queremos, temos que pedir que seja feita a vontade do nosso Deus, do Pai. Tudo tem que ser a vontade de Deus e não a nossa. Porque nós não sabemos o que é bom para nós, não sabemos nunca, nem vamos saber. Somos pecadores, né? Vamos continuar aqui a leitura. De repente, o Senhor mandou um vento que trouxe do mar bandos de codornas. Elas caíram no acampamento e em volta e em todas as direções, a uma distância de uns 30 quilômetros, e cobriram o chão em montes de quase 1 metro de altura. Olha, aqui para mostrar só um pouquinho do poder que nosso Deus tem, né? Assim, todo aquele dia, toda aquela noite e todo o dia seguinte, o povo trabalhou catando codornas. Ninguém juntou menos de 1.000 quilos, olha, e espalharam as codornas ao redor do acampamento para secar, quando ainda havia muita carne para comer. O Senhor ficou irado com o povo e os castigou com uma terrível epidemia e matou muita gente. Por isso, puseram naquele lugar o nome de Kibrote Ataavá, que quer dizer as sepulturas do desejo, pois ali foram sepultadas as pessoas que estavam loucas de vontade de comer carne. Depois, os israelitas foram até Azerote e acamparam ali. Então, terminamos o 11 também, vendo cada capítulo o poder que tem o nosso Deus, né? E nós temos que
amá-lo de todo o nosso coração e respeitá-lo e seguir, né? O Senhor sempre. Apesar de cometermos pecados, mas vamos nos arrepender sempre, né? Pedir perdão ao Senhor e nos ajude a vigiar sempre. Então vamos aqui mais uma pequena explicação, né? O castigo de Miriam. Miriam e Arão criticaram Moisés e questionaram a autoridade dele. O Senhor interveio, explicou qual era a função de Moisés. Ficou irado com os dois, castigou Miriam. O texto não diz porque Arão não foi igualmente castigado. Então, Miriam era a irmã de Moisés e ela tinha que obedecer. Moisés foi levantado por Deus, né? Era um profeta. E o que ela fez? Ela começou a querer desobedecer, né? E aí não dá certo, né? Não, a aguinha que a boca fica seca, lendo. Aí vamos começar no capítulo 12 de Números, tá? Moisés havia casado com uma mulher da Etiópia e Miriam e Arão começaram a criticá-lo por causa disso. Eles disseram: será que o Senhor tem falado somente por meio de Moisés? Será que será que não tem falado também por meio de nós? Olha a desobediência dela, né? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem humilde e o mais humilde do mundo. Logo em seguida, o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vocês três aí vão para a tenda sagrada, porque não adianta querer fazer as coisas achando que o Senhor não está vendo, porque o Senhor vê tudo, né? Não adianta nós falar mal da vida dos outros por trás e o Senhor vai estar vendo tudo. E Ele vai, com certeza, Ele vai punir o que tiver errado, né? Então, não podemos ficar falando mal de ninguém, né? Nem por trás, nem pela frente. A gente fala o que é verdade, fala para a pessoa: eu sou assim, eu imagino que seja assim. E se a pessoa aceita o que a gente defende, bem. Se não aceita, a gente não pode fazer nada. Mas a gente fala na frente da pessoa, não por trás, né? Então isso aqui é o correto fazer, né? Então eles foram, né, até a tenda, e o Senhor desceu na coluna de nuvem e ficou na entrada da tenda. Depois chamou Arão e Miriam. E quando eles chegaram, Deus disse: agora escutem o que vou dizer. Quando há profeta entre vocês, eu apareço a eles em visão e falo com eles em sonhos. Com o meu servo Moisés é diferente, pois eu o coloquei como responsável por todo o meu povo. Pois eu falo com ele face a face, claramente e não por meio de comparações. Ele até já viu a minha forma, né? Viu o Senhor por trás, né? Como é que vocês se atrevem a falar contra o meu servo Moisés? E aí o Senhor Deus foi embora muito irado com eles. Olha só, né, gente? É para menos, né?
Moisés lá fazendo tudo bonitinho que o Senhor estava mandando, né? Estava respeitando o que o Senhor pediu. E pessoas falando mal dele por trás, né? Achando que ia ficar escondidos. É triste, né? Hoje nós vemos isso também, né? Nós estamos pregando a palavra, falando da palavra de Deus para as pessoas, querendo o bem das pessoas, querendo que elas se salvem, né? Que quando o Senhor Jesus vir, ou, né, que elas também entrem na vida eterna para sempre, né? Porque aqui é uma passagem. Aqui não é nosso lugar. Então, quando nós falamos para as pessoas, quando nós falamos do Evangelho, quando nós lemos as Escrituras e falamos o que está escrito aqui, não é nós que inventamos, nós que criamos e nós que escrevemos. Não fomos nós os escritores. Foi, Senhor. Ele escreveu com o dedinho dele ali, Tá? Ele mandou o Espírito Santo dele através dos homens, né? Que escreveram as Sagradas Escrituras. E então foi inspirada pelo Espírito Santo. Não falem mal das Escrituras. Não falem que as Escrituras foi o homem que escreveu. Porque foi o homem que escreveu, mas foi inspirada pelo Espírito Santo. Então, é verdade, tudo se cumpriu, a Bíblia se cumpriu em tudo que foi dito. E só falta vir o Senhor Jesus agora. Então, pode esperar, gente. E se o Senhor falou, vai acontecer. Então, aí, como que eles falavam, né? Por trás de Moisés, né? E aí, o Senhor Deus foi embora muito irado com eles. Assim que Deus saiu, a nuvem que estava sobre a tenda desapareceu. No mesmo instante, Miriam foi atacada por uma terrível doença da pele, que ficou branca como a neve. Arão olhou para Miriam e viu que, de fato, ela estava atacada por aquela doença, né, que era a lepra. Aí Arão disse a Moisés: por favor, chefe, eu lhe peço que não nos faça sofrer o castigo por causa deste pecado que cometemos no momento de loucura. Não deixe que Miriam seja como um aborto que nasce com metade do corpo destruído. Devia ter pedido o pecado diretamente já para Deus, né? E depois para Moisés, né? Já que errou, já que pecou. Quando a gente peca, a gente pede perdão. Se eu erro, eu peço perdão. Mesmo se eu não erro, eu peço perdão. Porque às vezes eu penso que eu não errei. E se eu não pedir perdão, eu posso estar pecando. Então eu peço também, né? Então Moisés orou assim a Deus, o Senhor: ó Deus, eu te peço que a cures. E o Senhor respondeu a Moisés: se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, ela teria ficado humilhada durante 7 dias. Então, que ela seja expulsa do acampamento e fique lá fora 7 dias. Depois será trazida de volta. Assim, Miriam ficou 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu dali enquanto ela não foi trazida de novo para o acampamento. Depois disso, o povo saiu de Azerote e acampou no deserto de Parã. Você vê, né? Deus castiga, né? Deus, ele é muito bom. Ele nos protege, ele é muito bom. Ele é amor, Deus é amor. Mas também é fogo e consome, né? Tem que tomar cuidado, né, gente? Então, terminamos o capítulo 12. E próxima leitura, vamos começar no capítulo 13, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês. Fique com o Senhor Jesus.